E seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. O que me inspirou a fazer o vídeo de hoje, na verdade, eu já vinha com essa ideia faz tempo na minha mente. E para falar a verdade, Deus me confortou várias vezes com esse versículo, né, em momentos de ansiedade, né, em relação a questões entre liderança, né, funcionário empregado, patrão empregado, liderança e liderado, pastor e ovelha, né? E eu acho que é interessante compartilhar com vocês porque aconteceu uma coisa hoje, né, que me deu esse estalo, né? Preciso falar disso daí. Então a gente vai ler ali o 1 Pedro capítulo 5. Ele começa dando uma introdução a como deveria ser a liderança da igreja, né? Então aqui a gente pode considerar basicamente que esse capítulo é dividido em duas partes, uma admoestando os mais velhos e a liderança e o outro admoestando os mais novos, né, e os liderados, né? E ele se aplica de certa forma não só a questão de liderança da igreja, mas também a questão ah, de trabalho e etc, né? Então a gente precisa, é um bom conselho, bom, se você não quiser também não assiste, problema é seu. Mas vamos lá. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. Tá, então o que que é um presbítero? Primeira coisa, presbítero é um membro da igreja que é um ancião, né? Ele tem um determinado tempo de fé. Não quer dizer que ele é um velho, uma pessoa velha, né? Mas quer dizer que ele é uma pessoa que tem determinado tempo de fé e tem uma sabedoria, né? Conforme a vivência cristã. Então, os presbíteros, né, os anciões, inclusive tem traduções que trazem esse termo anciões, que estão entre vocês, admoesto eu. Ou seja, Paulo dando um conselho para os presbíteros. Mas não é só um conselho, não é uma admoestação. É um conselho um pouco mais insistente. Que sou também presbítero com eles. Ou seja, Paulo, mesmo sendo apóstolo, é um presbítero também, né? Por conta de ser ancião, de ter um tempo na fé. Paulo não, vocês me perdoem. Estou falando de Pedro, né? Pedro como um ancião na fé. Inclusive, o João também se considera, né, um presbítero na igreja. A gente vê que a função do presbítero não é uma função à toa, né? Tem a sua devida importância, já que, por exemplo, dois dos apóstolos se consideravam presbíteros, né? E testemunha das aflições de Cristo, ou seja, o cara é um ancião e ele não só é um ancião, mas ele testemunhou as aflições de Cristo de perto, né? Ele foi uma testemunha ocular. E participante da glória que há de se revelar, ou seja, ele participou do processo em que fundou a igreja, né? Que foi a aflição de Cristo. Participou também do processo de evolução da igreja, né? Em relação a ser um ancião na fé. E ele também se considera um participante daquilo que vai ser dado de bom, né? Porque até que a gente vê uma construção, um caminho meio árduo, né? Mas sempre numa expectativa daquilo que vai se revelar. E aí ele fala assim, ó, para os anciões, né? Apacentai o rebanho de Deus. Ora, mas como assim apacentar? O ancião, o pastor, não deixa de ser. Porque as pessoas que estão há bastante tempo na igreja, elas, de certa maneira, apacentam, né? Aconselham, ajudam o rebanho, né? E o rebanho que está entre vós, tendo por cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto. Ou seja, a gente não deve ter uma liderança baseada em força impositiva ou uma autoridade impositiva, mas como pessoas que são voluntárias e se voluntariam a ajudar aquelas outras. Não pensando em dinheiro, né? Ou qualquer coisa do tipo poder, mas de ânimo pronto. E de ânimo pronto à vontade, ou seja, não é uma motivação externa, mas é uma motivação interna, né? Que com certeza é Deus que dá. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, ou seja, os presbíteros eles não têm domínio, né, sobre a herança de Deus, mas ele serve de exemplo ao rebanho, né? Então ele não deve ter autoridade baseada no domínio, na rédea, né, como se fosse com animais, né, mas e sim em exemplo. E que quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, fazendo isso, né? Quando Jesus for revelado, seja nessa vida ou na próxima, né? Em que nós vamos viver em glória com o Pai.
a gente vai alcançar algo de Deus, né? Então esse aqui é a maneira como os presbíteros devem governar a igreja. Mas aí a gente vai ver aqui também outras questões, né? E quais questões seriam essas, né? Como os jovens eles têm que lidar com a sua própria ansiedade mediante a isso. Porque não é raro os casos, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja num trabalho, em que os jovens eles acham que sabem mais do que as pessoas que estão na liderança ou cuidando de algo, né? Então, qual que é o conselho dele? Ó, ele vai falar para os jovens, semelhantemente, ou seja, façam de maneira semelhante, jovens. Então, da mesma maneira que essa autoridade ela não foi estabelecida maneira impositiva, né, os jovens também devem praticar essas coisas que não sejam de maneira impositiva, ou seja, não se sujeitar aos anciões por conta de uma autoridade de uma mão forte, mas ser sujeito de fato por vontade e submissão própria, né? E não só aos anciões, mas aos colaboradores, né? Aqueles que colaboram em labor, né? Que é né? Que é essa palavra que é como se tivesse alguém do seu lado te ajudando em algo, né? Então, quando fala de labor, de qualquer coisa desse tipo. Então, quando você enxerga outra pessoa, você não pode se enxergar. Então, você, primeiramente, não pode querer ser mais, né? Ter que se sujeitar àqueles que são autoridade, seja na sua igreja, no seu trabalho, enfim, né? Mas ele também fala para o cara que está do seu lado, né? Aquele que colabora com você, né? Que tem o labor junto com você, você também deve se sujeitar a ele, né? E revestir-vos da humildade e revestivos de humildade. Que quer dizer revestivos de humildade, né? Eu imagino que a pessoa sem humildade, ó. A pessoa sem humildade, ela é como se fosse uma pessoa nua, uma pessoa pelada, uma pessoa que não tem vestes, né? Então a gente precisa se revestir para que a nossa nudez não apareça, né? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, né? Então quem não resiste aos soberbos não é a questão da liderança da igreja, mas o Senhor, né? Mas ele dá graça a quem? Aos humildes. E quem são os humildes? Aqueles que se sujeitam, né? Se sujeitam aos anciões, se sujeitam uns aos outros, ainda que esse não seja o estado natural, né, de nós como pessoas, como igreja, da gente querer achar que, de certa maneira, a gente quer saber mais do que o outro, quer fazer mais do que o outro, se acha melhor do que o outro, né? Então Deus ele diz que quando você não se sujeita àqueles que são líderes e muito menos àqueles que são próximos, aqueles que são colaboradores seu, né? E você não se reveste dessa graça, você é um soberbo e você vai sofrer a resistência de Deus, né? E qual que é a resistência de Deus? Então pense num trabalho em que você acha que o seu líder está fazendo tudo errado, né? Eu não tô falando que você vai ter o cargo daquele líder, mas se for para Deus te dar um cargo de liderança, independente de onde você estiver, você vai precisar ter a mesma coisa, né? Você vai precisar ter essa humildade, se revestir de humildade. E aí fala aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, né? Ou seja, pessoas elas vão ser exaltadas justamente no tempo em que o Senhor quiser, né? Mas essas pessoas têm que entender também que antes de Deus a exaltar, elas têm que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E qual que é a humilhação que a Bíblia pede, né? Nesse caso, a humilhação é se revestir da humildade, né? Se sujeitando tanto aos anciões como às pessoas que estão ao seu lado, né? Então, a gente humilhai-vos, né? Porque a gente sempre tem uma noção errada da palavra de humilhar. E a gente acha que às vezes humilhação não tem nada a ver com humildade, né? Às vezes a gente tem que sofrer a humilhação calado justamente para demonstrar a nossa humildade, né? Isso aqui eu tô falando dentro de um contexto de liderança, né? E isso serve muito tanto para a questão de trabalho, enfim, ou para a igreja, porque os jovens, ele tem uma força dentro dele muito bacana, muito importante, muito legal. Mas quando ele direciona essa força de maneira errada, né, ele perde o tempo e perde aquilo que Deus possivelmente faria na vida dele, né?
E aí ele fala aqui, e por que que vem, né, essa vontade de não querer ser humilde? Justamente por conta da ansiedade, né? Então a gente tem que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque simplesmente Ele tem cuidado de nós, né? E isso já deveria nos bastar, né? Então quando a gente começar a ser ansioso por determinadas mudanças ou por determinada liderança, né, a gente tem que entender que Deus tem cuidado de nós e isso nos basta, né? E a gente precisa lançar nossa ansiedade sobre Ele. E aí aqui fala também, e aqui continua o conselho dos jovens, né? Mas não só para os jovens, como para aquela liderança mais velha, né? Sede sóbrios e vigiai, né? Ou seja, uma vez que você não trata as ovelhas de Deus, né, da maneira como Deus está colocando aqui, não por força, nem por violência, nem por ganância, ou seja, toda vez que você quer estabelecer a autoridade baseada na força, na ganância, né? Isso é oposto a ser sóbrio, né? Então ele está falando que isso é um desequilíbrio. E aí ele fala assim: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? Então, esse tipo de atitude relacionado à liderança, tanto daqueles que lideram como são liderados, né? Atitudes de não humildade, de brutalidade, de ganância, atitude de não se sujeitar, né, ao próximo, né? Ao nosso colaborador, como eu falei aqui, né? Isso aqui faz com que a pessoa ela entre num desequilíbrio, né? Isso torna mais fácil para que ela seja presa do diabo, né? E isso vem aqui, né? A qual quem é que a gente resiste a essas tentações ao diabo, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos. Então, quando você achar que você não tá passando nada, que se você for para outro lugar, não, vai ser exatamente a mesma coisa. Em todo o mundo isso acontece. Então é algo do natural que a gente não pode desconsiderar, né? Então que esse conselho aí fique para você, né? E se gostou, deixa o like aí. Se não gostou, deixa o dislike e fala aí que também é audiência. E se não quer falar nada, também não fala. Até logo, falou.